Salmo 51, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Oh, coisa linda, meu Deus. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Ah, Senhor, aleluia, aleluia. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Queridos, aqui quem escreveu esse salmo foi Davi. E eu vou ser bem sincera, ele estava em um período que ele estava ansiando por avivamento. Ele estava tão quebrado por dentro, tão destruído, que ele perdeu a alegria da salvação. Ele estava tão destruído dentro de si, e ele começa a citar, nessas partes que eu li, nesses versículos que eu li, motivos de orações. Muito lindo aquilo que a Escritura está nos revelando, a mim e a você. E ele ora para que Deus o purificasse dos seus pecados. Queridos, eu não sei se você já manchou a roupa com um produto chamado água sanitária. Já? Já manchou a roupa com água sanitária? Os mais conhecidos entendem que são hipoclorito, outros entendem que chama cloro ativo. Mas esse produto, quando cai em uma roupa, ele tira toda a cor dela. Ele tira toda a cor, desaparece toda a cor. E você não vai conseguir tingi-lo novamente, porque a química que existe no hipoclorito, na água sanitária, ela vai contra a tintura. Então, nenhuma outra tintura vai cobrir aquilo que o hipoclorito fez, aquilo que a água sanitária fez. Aqui eu vejo o salmista aplicando isso a nós da maneira que ele entendia. E eu estou aplicando a você da maneira que nos vai trazer a melhor compreensão e entendimento sobre essas coisas. O salmista está dizendo: ah, Senhor, purifica-me. Ou seja, ele estava fazendo lembrar que quando um homem ou uma pessoa, vou falar assim, uma pessoa, ela se envolvia com o leproso, e ela tivesse contato com o leproso, ou tocasse em uma pessoa morta, em um animal morto, ela era considerada impura. E ser considerado impuro tinha que ser feito um ritual. E esse ritual chamava de ritual da purificação. E para ser purificado, precisava-se que o hisopo, essa planta viesse a passar na água ou no sangue. E tinha um certo período que aquilo deveria ser feito. E após ser feito todo esse período de purificação do leproso ou daquele que tocou em algo morto, ele sairia dali e sairia totalmente livre. Totalmente livre. Limpo, purificado, sem acusação de impurezas. E aqui o salmista, ele tem essa compreensão da lei. Era a lei que ele carregava dentro dele, uma lei poderosa, que trouxe a revelação do Cristo a Davi. E traz para mim e para você um entendimento mais profundo
no entendimento mais completo, porque a graça já nos alcançou. Eu vejo a graça alcançando um homem em desespero. Em desespero. Ele está dizendo assim: perdoa os meus pecados, Deus. Perdoa os meus pecados. Faze-me saber que eles estão perdoados. O que é fazer saber? É eu entender que os pecados foram perdoados. Davi está em seu interior dizendo, para que eu possa ser totalmente restaurado no privilégio que eu perdi. Ele estava dizendo, eu tinha o privilégio de ser livre. Eu tinha o privilégio de ser livre. Mas eu me envolvi. E eu fiz coisas que me levaram a um profundo entristecer. Ele estava entristecido. Entristecido. Mas havia dentro dele essa lei. Havia dentro dele o conhecimento disso. Assim como a água purifica, traz a purificação, e o sangue também traz a purificação. Ela foi aspergida naquele ramo e mudou a história de um leproso, daquele que tocou um morto. Davi entende que se Deus perdoar os pecados dele, ele seria livre. E olha, o sangue de Cristo, quando ele é aplicado dentro de nós, do nosso interior, queridos, nós somos libertos. Nós somos totalmente livres. Totalmente livres. Queridos, receba a revelação dessa palavra. Receba a revelação daquilo que Cristo está falando no altar. Nós não temos condenação. O sangue do Cordeiro foi vertido por nós. Nós somos mais alvos que a neve. Foi derramado sobre nós um sangue poderoso. E esse é o sangue do Cristo. Não há acusação em quem está em Cristo Jesus. Então, querido, quando as emoções te abalarem, você vai dar uma ordem a ela. Emoções, eu te dou uma ordem agora. Volte ao teu estado original, porque verdadeiramente Cristo levou sobre si. Querida igreja, como isso é sério e totalmente necessário para agora, para este momento. Estamos começando o mês de novembro, reconhecendo a graça libertadora. Reconhecendo o poder do sangue que purifica. Da água que jorra no nosso interior, até que possamos ser a semelhança daquele que é toda a lei, que é toda a lei, que é o autor e consumador de todas as coisas. Ah, que a nossa consciência hoje seja tomada por essa verdade. Esse é o meu desejo, que você tenha plena consciência de quem Cristo é. Do que Ele fez e do que Ele está fazendo em nós e através de nós. Ah, igreja do Senhor, mas nós nos esquecemos disso. Mas nós nos esquecemos disso. Ah, como nós estamos perdidos em nossos próprios sofrimentos. Vivendo leis que não são do Cristo. Davi só reconhece porque ele carregava dentro dele uma lei eterna, uma lei que dizia, verdadeiramente salvo é, mas ele entristeceu, foi roubado dele a alegria da graça, a alegria da salvação, e nós fazemos isso sempre. Nos sentimos impedidos de acessar o Pai, porque estamos enfermos, porque estamos ludibriados com as dores, porque muitas das vezes estamos ludibriados com os nossos delitos e gostamos de estar ali como vítimas de Satanás, como vítimas do mundo cruel, como vítimas. Ah, igreja, eu vejo aqui um homem com um desejo de avivamento dizendo, ah, Deus, resgata-me, resgata-me, resgata da minha loucura,
Resgata, Deus, dessa tristeza que eu carrego. Tira-me deste lugar, porque eu sei que se o teu sangue vir sobre mim, verdadeiramente eu serei livre. Livre. Eu carrego uma lei e eu a reconheço. Eu tenho uma lei poderosa de um Deus que enviou o seu único filho, unigênito, para morrer e ressuscitar na cruz do Calvário por mim. Eu sou livre, porque Cristo verdadeiramente levantou na cruz do Calvário e disse: está consumado. Teotelestai. Ora, labachora, canta labás. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus que nós servimos. Ah, igreja do Senhor, se formos levados a fontes erradas, se formos levados aos pensamentos errados, nós nos sentiremos entristecidos, cansados, desanimados, fadigados. Ah, Senhor, tende misericórdia de nós. Mas, queridos, se nós formos lavados nessa fonte aberta, nessa fonte eterna, seremos purificados. Ficaremos como a neve. Não há sombra de variação naquele que diz nas Escrituras Sagradas o que ele fez. Quando ele diz que nós estamos perdoados dos nossos pecados, é verdade isso. Quando ele diz que purificados das acusações, é verdade isso. Isso tem que nos consumir. Isso tem que nos consumir. Perdoados, aceitos. Queridos, portanto, somos pessoas justificadas. Senhor, somos pessoas justificadas. O texto nos mostra Davi. Davi ora para que seus pecados sejam perdoados. Davi ora pela graça santificadora. Nós lemos no texto. Davi, ele ora pela contínua boa vontade do Senhor permaneça nele. No entanto que ele fala assim: Deus, como pecador redimido, no final eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu agora vou anunciar a todos os pecadores que o Senhor é capaz de perdoar. O texto parece ser difícil de compreensão, mas é simples. É simples. Davi percebe os efeitos maléficos do pecado. Querida igreja, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso ensiná-los algumas questões que no meu período de consagração o Senhor me revelou. Algumas coisas que andam acontecendo na igreja. E está muito relacionado à lei que nós carregamos. Qual o tipo de lei que a igreja anda carregando? Qual o tipo de lei que você tem deixado o seu corpo ser regido? Qual o tipo de lei que você tem deixado a sua mente ser regida? As suas atitudes serem consumadas? Davi, ele percebe os efeitos maléficos do pecado, porque ele carrega nele a lei do Cristo. A lei de Deus. E a lei de Deus, ela sempre vai trazer em nós uma revelação. E no interior dele, havia se tornado um homem triste. Porque a lei mostrou para ele, a lei de Deus mostrou para ele que o pecado tinha trago a ele grande tristeza e dor. E também havia tornado ele fraco. Era como se Davi estivesse falando assim: eu caí, mas eu vejo ali na frente mais uma queda, porque não consigo me levantar. Ele se vê fraco.
Davi se encontra em uma situação fraca. Quando eu leio o versículo dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Alegria, queridos, é um estado de satisfação. Não é um sentimento que eu estou feliz por algo gostoso que eu vivi. Não é uma sensação de boas notícias e eu fico feliz. Não, a alegria aqui é um estado de satisfação. Ou seja, o estado de satisfação do salmista está distante. Ele está dizendo assim, eu ando tão insatisfeito, Deus. Eu ando tão insatisfeito. O salmista está dizendo, devolve-me a alegria da tua salvação. Ah, queridos, que você seja ousado em dizer isso, em proclamar isso neste culto. Ele está dizendo, devolva-me a sensação de ir para o céu. Devolva-me a sensação de que tudo é do céu. Devolva-me a sensação de que o céu é melhor que a terra. Devolva-me a sensação de que o céu se revela a mim todas as manhãs. Devolva-me, Deus, a alegria de saber que eu tenho a eternidade. O céu me é revelado. Ele está dizendo isso. A sua alma está gritando. Quanto eu importo com o céu, Senhor. Ah, Jesus, essa sensação de alegria da tua salvação é a força necessária, queridos. É a força necessária. Davi está dizendo assim, eu preciso de uma força. E a força necessária que eu preciso é a alegria da salvação. A alegria de que eu tenho uma vida eterna. Alegria de saber que eu tenho um Deus eterno. E queridos, quando nós temos essa alegria, a gente enfrenta tudo. A gente enfrenta tudo. A gente enfrenta as piores coisas dizendo assim, a graça do Senhor me basta. Nós enfrentamos as fraquezas e as fragilidades dizendo, o poder dele me aperfeiçoa. E quando a solidão vem, eu não estou sozinho, porque o meu Deus, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando a tristeza me abate, eu posso dizer, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor, porque isso é a palavra em mim, a lei que me rege, a lei que me guia, a lei que me orienta, a lei que me sustenta, e ela me faz enfrentar tudo com muita ousadia. Com muita ousadia. Igreja, não perca o seu olhar espiritual. Entende? Não perca o seu olhar espiritual. Não fique muito tempo olhando as adversidades, os problemas, os dilemas. Não fique gastando tempo com isso. A alegria da salvação nos faz suportar dor. A alegria da salvação nos faz suportar injúrias. A alegria da salvação nos faz suportar calúnias, queridos. A alegria da salvação nos faz suportar quando as pessoas insistem em mexer no nosso passado para tocar as nossas emoções e nos deixar feridos. Queridos, Deus é a alegria que nos sustenta. Ele é a força que nós temos para todos os dias. E a certeza que nós carregamos e sabemos é que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda dor cessará, a morte não existirá, nem pranto, nem clamor, não haverá sofrimento mais, porque a nossa vida será totalmente livre. Mas enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por muitas adversidades. Não estamos isentos disso,
Mas, se o Senhor nos trouxe a revelação dessa Sagrada Escritura hoje, Ele quer falar conosco sobre legalidades. Legalidades de uma vida espiritual, e eu vejo isso muito nítido no texto. É muito claro, a alegria da salvação nos faz esperar a justiça de Deus, nos faz confiar em Deus. E se nos é tirado isso, as coisas ficam terríveis. Queridos, o diabo faz tudo para nos deixar cada vez mais distante da vontade de Deus. Ele trabalha ardilosamente contra nós, contra nossas vidas, contra o nosso ser. E muitas das vezes, Ele quer nos deixar cegos, como Ele fez com Sansão, e levá-lo a uma morte terrível. Porque a primeira coisa que Sansão quebra é o fato dele tocar em mortos. Ele não podia tocar em mortos. Ele quebra a primeira lei. Depois ele come mel. Senhor, ainda oferece para a parentela de uma maneira errada. Ele começa a perder a visão aí. Mas não é sobre Sansão que eu quero falar. Eu estou dizendo de um problema gravíssimo. A especialidade de Satanás é matar, roubar e destruir. E nós estamos cansados de saber disso. Satanás é um anjo caído. Eu já ensinei sobre isso. E ele não brinca com os seus poderes. Ele faz tudo intencionalmente. Intencionalmente. E para falar disso, eu preciso dizer que é impossível ter a alegria da salvação sem cura e sem libertação. Entende? É impossível ter a alegria da salvação sem cura e sem libertação. É impossível. A obra de Cristo foi consumada e nós sabemos disso. Isso já nos foi revelado. Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos e o poder da ressurreição hoje está em nós. Nós temos o Espírito Santo, tudo o que precisamos para ser curados e livres, Jesus já nos deu. Eu sei que tem muitas pessoas aqui curadas, eu sei que tem. Mas existem também muitos em nosso meio que ainda não estão curados e nem libertos. E nem libertos. Entenda que você carrega dentro de você uma lei. E essa é a lei do Cristo. Então, qual é a lei que você carrega? A lei do Cristo. E carregamos em nós essa lei, e essa lei se chama glória de Deus. O que é isso? O Espírito do Senhor nos faz revelado todas as coisas do nosso interior. E a glória de Deus se manifesta no interior e no exterior, e nos tornamos a imagem e semelhança daquele que é a nossa lei. Aquele que está aqui, aqui e aqui. Uma lei que nos rege. Uma lei que nos movimenta. Uma lei que nos faz ir e vir, que nos dá liberdade de escolher, que nos dá liberdade de viver, mas debaixo da vontade daquele que nos ungiu. Isso é lindo. Nos ungiu com o poder da ressurreição. Oh, aleluia! Coisa linda, purificados, lavados, remidos. Quando eu falo que eu vejo no nosso meio pessoas doentes, eu estou dizendo de pessoas que entram no culto, cantam e as canções não são adoração. Mas o pastor já falou isso no começo do culto, então é necessário falar de novo. Eu vejo pessoas ainda doentes quando elas ouvem a palavra e a palavra não toca a sua alma, porque continuam do mesmo modo.
não mudam. Eu estou falando de pessoas que estão com as casas destruídas, e eu estou falando de casas espirituais destruídas. Destruídas. E sentem-se desanimadas quando ouvem uma palavra cheia de correção ou de poder. Ou até mesmo uma palavra que poderia ser dita como uma palavra de bênção. A palavra de Deus toda é abençoada. Ah, queridos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que a igreja está arrebentando a porta do inferno. Ah, meu Deus, como isso é poderoso! A igreja está destruindo o poder de Satanás na terra. E aí vem um caso sério. Como ter uma cura e uma libertação, então, pastora? Porque aqui, Davi, ele é crente. Davi é crente. Um homem segundo o coração de Deus, por causa dessa atitude que ele tem de respeitar a lei de Deus. De entender a lei de Deus. Você nunca será curado e liberto enquanto o diabo tiver legalidade na sua vida, querido. Se a lei de Satanás está dentro de você, eu estou falando de legalidades. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, verso 27. Você nunca será curado e liberto enquanto o diabo estiver tendo legalidade na sua vida. Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que não tiver de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, esquisita. Mas só o que for boa para prover a edificação. Se não sair da tua boca a palavra de Deus, então não fala. Então não fala. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Para que de graça aos que as dê. Eu vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para prover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Da tua boca tem que sair graça. Tem que sair graça. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Oh, Senhor! O Espírito Santo é tão sensível, gente. Ele é tão sensível. A Bíblia chama ele de pomba. Um dos símbolos dele é pomba. Ou seja, ele é sensível aos barulhos. Ele é sensível às falas. Ele é sensível às ações humanas. Ele entristece. E olha, é muito ruim quando nós o entristecemos. Porque ele se assusta. Ele se assusta com o barulho terrível do pecado. Como uma pomba é sensível. Os ouvidos dele é sensível. Não entristeça esse espírito. Qual é a lei que está te regindo? Qual o tipo de legalidade que você está dando? São os palavrões? São as palavras que você diz, estou falando a verdade, mas as verdades não são verdades, são
palavras para poder destruir e rasgar o outro, até o outro entender que é você que está no comando. Para com isso. Vocês estão dando lugar ao diabo. O reino espiritual é movido por um princípio de legalidade, de leis. Tudo que o diabo faz é por legalidade. Por legalidade, abertura, acesso, vou falar igual crente, é brecha. É fenda aberta. Tudo o que rege o reino espiritual é por legalidade, igreja. Estou te fazendo lembrar de uma doutrina séria. Estou te fazendo lembrar de um princípio muito sério no reino espiritual, que se chama legalidade. Qual lei tem regido você? E queridos, quando o diabo tem o direito de agir, ele vem com força. E ele começa a agir com pequenas coisas. Com Davi foi com o olhar. Daqui a pouco ele foi dominado. Aí foi mais profundo. Até ele matar. Até ele assassinar alguém. Dentro de nós existe um princípio. E o reino espiritual, ele é feito desse princípio chamado legalidade. O diabo, ele vai agindo e vai adquirindo espaço. E vai adquirindo espaço com sutilezas. Com muitas sutilezas. E olha, ele não vai tirar o dom. Deus não permite ele tirar o dom que o Espírito te deu. E muitas das vezes você vai estar com o princípio de legalidade de Satanás usando a tua boca para falar mal dos outros, mas também para poder fazer falsas falácias no meio do povo, mas também para orar para o povo. Porque o dom não é expulso uma vez que ele é dado. Balaão foi assim, não adianta falar para mim que não é. Quando ele foi profetizar contra o povo de Deus, quem tomou a boca de Balaão? O Deus dos exércitos, o Deus que defende. Então os dons não são tirados de nós. Mas queridos, tome cuidado com o que você está fazendo. Tome cuidado com a lei que está te regindo. Irmãos, comece a identificar as áreas da sua vida que você autorizou Satanás tocar. Quais são as áreas que você deixou Satanás tocar? Em que as leis de Satanás têm regido você? Ao qual você tem deixado ele mover a sua vida? A alegria da salvação é ter clareza da lei que você carrega. O que é isso? É você ter clareza de quem você é em Deus. É você ter autoridade. Então, a alegria da salvação é você ter clareza de quem você é. E da autoridade que você recebeu. Meu Deus, como isso é sério. Como isso é sério. Não existe cura e libertação sem autoridade. Como assim? Lucas capítulo 10, verso 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Toda a autoridade me foi dada por Cristo Jesus. Então, percebeu que Satanás está lançando em nós palavras, seja o que for. Comece a usar a lei que você carrega. Irmãos, se revistam do poder de Deus e põe Satanás para correr. E põe o diabo para correr. É aquela hora que você ora assim: diabo, eu não aceito briga dentro da minha casa.
Ah, diabo, pode sair da onde você está agindo, é na saúde. Eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Cadê a autoridade da igreja? Cadê a pesada que você deu na porta do inferno hoje? Declarando: Senhor, leve os cansados, os oprimidos para o culto. Traga-os para a tua presença. Satanás, solte-os agora para que eles sejam livres. Em nome de Jesus, cadê a autoridade da igreja? Eu creio que Deus vai te dar uma autoridade nessa noite. Eu creio. Hoje eu vim, vou usar uma frase que eu sempre usei, que eu uso muito em casa. Hoje eu vim para acabar com a patifaria de Satanás. Eu vim aqui para acabar com a patifaria dele. Quem que ele pensa que ele é? Quem que ele pensa que ele é diante daquele que me deu toda a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, para destruir as obras do maligno e ainda assim para proclamar o evangelho da paz e declarar sobre os cansados e sobrecarregados: a luz do Senhor veio. Oh, que glória que é essa! Meu Deus! Quando você disser para Satanás que está proibido, querido, ele vai obedecer, porque está proibido. Porque foi me dado toda a autoridade. Quando eu falo, está proibido entrar aí, Satanás. Está proibido entrar no culto, Satanás. Está proibido entrar na casa dos membros da comunidade evangélica Filadélfia. Está proibido. Porque toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade. E eu quero que você entenda: Cristo já fez tudo. Cristo já nos deu tudo. Já nos deu tudo. E o que nós precisamos fazer é viver uma vida de autoridade. E olha, eu estou bem ousada hoje para dizer: acabou, Satanás. Acabou, Satanás. Acabou a tua patifaria. Acabou tuas gracinhas. Acabou. Acabou. Acabou essas brigas dentro do casamento. Acabou. Acabou essa falação no meio dos seus. Acabou, Satanás. Acabou. Chega, basta. Chega. Essa igreja é do Cristo. Ou você acha que Deus é fraco? Não é. Que isso? Que isso, gente? Nosso Deus não é brincadeira, não. Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, meu Deus, vence quem usa mais força. Escuta isso, vence quem usa mais força. É queda de braço. Ah, Satanás, é no poder do Cristo que eu te derroto. É no poder da cruz, mais que vencedor eu sou. É no poder daquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Caia por terra agora em nome do Cristo. Entende, igreja? Quem usa mais força, vence. Que a força de... Sabe qual que é a força que Satanás usa? Aquela que você entrega para ele. Aquela que você entrega para ele. Ele se fortalece e se alimenta de obras da carne. E é assim que ele toca nos crentes, agindo nas obras da carne. Você vence o diabo quando você resiste ele. Quando você não revida. Quando você não revida contra pessoas, mas contra o poder de Satanás. Quando você ouve a humilhação e coloca no poder do Cristo e revela a Satanás que o lugar dele não é na sua casa, muito menos nos seus ouvidos, muito menos no seu ser e no seu corpo interior. Ah, queridos, vencemos e resistimos Satanás quando entendemos
o Espírito Santo da verdade que habita em nós. A lei que nos rege. Então, o reino espiritual ele é feito de legalidade. A minha pergunta é, você quer ser curado e liberto? Não precisa responder. Se você disser que sim ou não, entenda, você é feitura de Deus. E como feitura de Deus, em ti está a unção do Espírito Santo, o poder da ressurreição. A vida de Deus está naqueles que entenderam quem Jesus Cristo é. E confessou com as suas bocas, confessou com a sua boca que Ele é o Salvador. O Espírito Santo é capaz de nos ensinar a suportar todas as coisas. É capaz de enfrentar todas as armas do diabo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo. Eu não sei o que você fez esses dias com a sua vida. Não faço ideia. Mas eu louvo a Deus porque essa palavra veio até nós. Eu louvo a Deus que essa palavra está aqui para nos revelar qual é a lei que habita em nós. Qual é a lei que nós carregamos? Ah, igreja, como é poderoso ouvir isso. Que o Espírito de Deus nos capacita a vencer todas as coisas. Seja elas naturais ou invisíveis aos nossos olhos. Ele nos faz revelado todas as coisas. Mas igreja, não para por aí. Em receber uma revelação de qual lei que nos rege. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, está escrito assim: aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Isso aqui é muito sério. Aquele que está de pé, tome cuidado para você não cair. Se cuide para não cair. Cuide, mas cuide todos os dias, olharmos para nós, cuidarmos de ver qual tipo de legalidade. E a partir de saber o que tem nos dominado, e se for Satanás, usarmos a autoridade que foi nos dada em Cristo Jesus, e a partir disso, resistir sempre, sempre, sempre a Satanás. O tempo todo. O tempo todo. Por quê? Se você vacilar, você vai cair. Porque se você vacilar, você vai cair. Satanás vai te derrubar. Ele vai passar rasteira. E é feio. É feio. O desejo dele é matar. E ele não vai desistir disso. Ele não vai desistir disso. Então, antes de você criticar, falar e apontar algo de alguém, olhe para você mesmo. Porque aquilo que você aponta vai ser o motivo da sua queda. Vai ser onde Satanás vai passar rasteira. Vai ser onde Satanás vai te derrubar. Queridos, abra os olhos. Descubra quem você é. Descubra. Recupere a sua cura e libertação essa noite, em nome de Jesus, para que você tenha a alegria da salvação. Para você ter a alegria da salvação. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sábios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão buscando a quem tragar. O seu inimigo é o diabo, não são as pessoas, não são os pecados que as pessoas cometem, não são, queridos, os seres humanos. O nosso inimigo é Satanás. Nenhum ser humano pode matar a tua alma.
Nenhum. Nenhum ser humano pode gastar muito tempo destruindo a sua alma. Nenhum ser humano. Então não gaste tempo se justificando a pessoas. Pare de gastar o seu tempo discutindo com pessoas. Pare de gastar o seu tempo apontando o dedo nas pessoas. Pare de gastar o seu tempo falando demais. Pare com isso. Sua luta não é com a boca. Não é com a boca. A sua luta, ela não é com a boca. A sua luta é no espiritual. Por isso, vigia. Vigia. Antes de discutir, vigia. Antes de falar, vigia. Ah, porque o diabo está rondando e rondando, buscando a quem tragar. E é facinho ser possuído por Satanás. Porque quanto mais você entristece o Espírito Santo, mais as coisas pioram para você. Quanto mais você entristece o Espírito Santo, mais as coisas vão ficando ruins para você, porque você começa a ficar cheio de si mesmo. E vazio de Deus. E vazio de Deus. Porque o Espírito é sensível. Eu estou falando de legalidade. Quem rege a tua vida? Qual é o Espírito que está regindo a sua vida? Tem alguém te rodeando, sabia? E esse é Satanás. Ele fica o tempo todo procurando te devorar. Procurando te devorar. É tempo de pegar a lei de Cristo e ser livre, igreja. É tempo de pegar a lei de Cristo e ser livre. O salmista orou: torna-me a dar-me a alegria da sua salvação. Quando pecamos de formas deliberadas, perdemos esta alegria e ficamos privados de esperança. Totalmente privados. Mas o Espírito Santo, ele é livre. Ele é livre e ele opera livremente. E ele liberta aqueles a quem ele age. Então, olha, meu conselho hoje é: abrace o Espírito da verdade que está aqui. Abrace o Espírito da verdade que está neste ambiente. Abrace a palavra que está saindo do altar. Abrace as Escrituras Sagradas com muita força. E continue vigilante. E continue vigilante. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, queridos, seja livre em Cristo Jesus. Seja livre em Cristo Jesus. Seja livre da acusação de Satanás hoje. Eu não sei se você entrou aqui com uma acusação. Mas também eu não sei se você entrou aqui com o coração como o de Davi. Davi carregava em si uma lei. E essa lei regia ele. E olha, ele estava muito machucado. O profeta Natã havia conversado com ele a respeito do pecado com Betseba. E começou a falar com Davi a respeito disso. Isso trouxe no coração de Davi uma tamanha tristeza. Uma tamanha tristeza. E houve nele arrependimento. E o fato dele ficar arrependido, o espírito de liberdade encheu o coração de Davi.
E ele foi capaz de dizer: o sangue do Cordeiro foi me dado, e eu estou aqui parafraseando, como se ele estivesse falando isso, porque ele estava falando de purificação. Lava-me com o teu ensopo, Senhor. Limpa-me, purifica-me. Davi, ele é cheio do Espírito da liberdade. Esse Espírito se chama Espírito Santo. Ele nos liberta, ele nos cura. Ele está curando você agora. Ele está libertando você agora, porque Ele é o Espírito de poder que foi enviado a nós, que foi dado a nós por meio da ressurreição. Porque foi dito que quando Jesus subisse ao céu, por isso está tudo consumado, querido. Tetelestai. A obra do Cristo já foi realizada. Já se cumpriu todas as coisas em Cristo. Agora nos foi revelado aquele que é o nosso conselheiro, o nosso melhor amigo, o Espírito da verdade, o Espírito libertador que traz a nós todas as verdades. E a verdade é: aquele que tem o Espírito Santo tem toda a autoridade. Existe uma lei dentro de nós para destruirmos ações demoníacas, para desfazermos todas as hostes da maldade e declararmos que o nosso Deus é santo. É santo. Davi estava ciente de que o episódio de Urias, ele matou Urias, ele mandou matar Urias por causa de Batseba. Ele sabia que ele agiu de uma forma muito fraudulenta, muito terrível, mesquinha. Ele sabia. E por saber disso, ele identificou as leis que o regia. Querida igreja, quando nós somos regidos pela lei de Cristo, nos vem a memória, nos vem a consciência dos nossos atos, nos vem a consciência, a revelação de o que nós fizemos. Vem-nos a revelação. Ele identificou a lei que o regia. E olha, uma lei severa, que o fez sentir totalmente entristecido, como se ele viesse a ter perdido a graça, como se ele viesse a ter perdido a salvação. O sentimento que houve dentro dele foi desse. Quando ele identifica, rapidinho, ele fecha a porta para Satanás. Eita, entendi. Eu deixei Satanás entrar quando eu fui consumido por isso. Então eu vou fechar agora. Toda a autoridade me foi dada a pisar serpentes e escorpiões. E ele fecha a porta. Como? Em arrependimento primeiro. Ele se arrepende. Ele se arrepende. E aí, ele abre lugar para que o Espírito venha guiá-lo. O mais bonito é isso. Ele fecha a porta para Satanás e abre para que o Espírito venha guiá-lo. O nosso caminho até Deus é receber o Espírito Santo para nós sermos curados e libertos, queridos. O único meio de nós sermos curados e libertos é pelo Espírito Santo, que nos convence de todo erro, engano que nós cometemos. Todas as falhas. A alegria da salvação lhe traz prazer na lei de Deus. A alegria da salvação me traz alegria de volta, de saber que eu sou regida por um Espírito soberano e eterno, por um Espírito de sabedoria.
Deus está pronto a receber corações arrependidos hoje? Essa é a minha pergunta. Claro que está, queridos. Claro que está, porque verdadeiramente Cristo já fez todas as coisas. Então, nós vamos deixar de lado a culpa. Quantos de nós carregamos nas emoções a culpa? Meu Deus. Regidos por Satanás. Quantos de nós carregamos dentro de nós a dor do trauma, regidos por Satanás que vive falando do passado? Quantos de nós carregamos acusações, mentiras, enganos, sendo que verdadeiramente Ele levou sobre si, Jesus Cristo levou sobre si? Qual é a lei que tem regido você, igreja? Igreja, como este salmo, Davi, ele está e ele estará até o fim dos tempos ensinando sobre transgressões. Porque está aqui nas Escrituras. Vou repetir. Igreja, como este salmo, Davi está e estará até o final dos tempos ensinando os transgressores, ao testemunhar a eles o que Deus fez pela sua alma. Ou seja, se você é um transgressor, se torne um testemunho de um Deus perdoador, purificador como Davi, até que Jesus volte. Até que Jesus volte, testemunhe a respeito da obra da cruz. Até que o Todo-Poderoso retorne à terra, continue dizendo: o meu Deus é misericordioso. Até que o Senhor Jesus retorne à terra, continue dizendo: Ele me curou. Até que Jesus volte, continue dizendo: Ele me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Até que Jesus volte, use da autoridade que foi te dada, repreenda essa enfermidade agora. Até que aconteça um milagre, nós vamos insistir até que aconteça a revelação do céu, porque é o céu que nós almejamos. A alegria da salvação é saber que Ele verteu o seu sangue. Ah, Deus, que volte a nós a alegria da salvação. Ah, Senhor, que volte a nós a alegria da salvação. Que volte a nós a alegria da salvação, quando os nossos olhos não conseguem ver as coisas como deveriam estar. Quando nos faltar fé, Senhor, ajude-nos a lembrar da alegria da salvação. Ah, Senhor, batiza a tua igreja hoje com o teu Espírito Santo, trazendo a revelação de todas as coisas. Toque os lábios, Senhor, para que eles possam confessar a grandeza, a beleza, a profundidade que há somente em Ti. Deus, como salmista, eu oro esta oração: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que Te quebraste. Esconde a Tua face nos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ah, Senhor, que o brilho da Tua face esteja em nós.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão.